Durante séculos, os Romanov foram uma das dinastias mais poderosas do mundo. A dinastia Romanov teve seu início em 1613 com o primeiro czar Mikhail Romanov I, e o último czar foi Nicolau II. Há mais de 100 anos, exatamente em 1918, o czar Nicolau II, junto com sua família, foram executados pelos seus opositores. A sua tragédia será lembrada e comentada para todo sempre. No vídeo de hoje, vou contar para vocês a trágica história real da família condenada, fatos trágicos dos últimos czares da Rússia Imperial. Mas, antes de começar o vídeo, não se esqueçam de se inscreverem no meu canal, de apertar o sininho para receber as próximas notificações e vamos ao vídeo. Nicolau II testemunhou o fim violento do seu avô Alexandre II. Em 13 de março de 1881, Alexandre II foi vítima de uma conspiração. O governante estava em São Petersburgo, a caminho do edifício de Mikhailovsky Manege, quando sofreu um atentado por um homem chamado Ignat Grinevitsky, membro de um grupo revolucionário intitulado de A Vontade do Povo, que atirou uma bomba aos pés do czar. Após a explosão, seus guardas o levaram para o Palácio de Inverno, onde estavam seus familiares, incluindo seu neto Nicolau, que testemunhou a cena horripilante em que se encontrava o seu avô, que teve suas pernas arrancadas, seu corpo queimado e seu estômago rasgado, morrendo em seus aposentos no Palácio de Inverno 20 minutos após o atentado, na frente dos seus familiares. Em 1890, Nicolau e seu irmão Jorge e seu primo Jorge da Grécia saíram em uma viagem financiada pelo seu pai Alexandre III, com o objetivo de obter educação sobre diferentes culturas. Durante a sua viagem ao Japão, Nicolau sofreu uma tentativa de assassinato. Durante a sua visita ao Japão em 1891, um dos policiais que estava fazendo a sua escolta atacou o rosto de Nicolau com um sabre de samurai, que ficou conhecido como Incidente de Otsu. Em uma ação rápida, seu primo Jorge da Grécia deteve o segundo ataque, salvando a sua vida. O ataque deixou com uma cicatriz de 9 centímetros no lado direito do seu rosto, interrompendo a viagem. Tsudar Sanzor, agressor do príncipe, foi preso e condenado a uma prisão perpétua, morrendo de uma doença na prisão no mesmo ano. Seu reinado começou com uma forma trágica. A sua coroação levou à tragédia de Kondika. Após a morte do seu pai, o czar da Rússia Alexandre III, em 1º de novembro de 1894, para assumir o trono, Nicolau casou com Alexandra, neta da rainha Vitória da Inglaterra, irmã do Kaiser da Alemanha, em 26 de novembro de 1894. A coroação oficial de Nicolau e de Alexandra aconteceu em 14 de maio de 1896, na Catedral de Dormição, em Moscou. No campo de Kondika, um banquete foi preparado para os seus súditos em comemoração à sua coroação. Além do banquete, regados a bebidas, seria distribuído presentes para a população. Após a notícia dos presentes, houve uma aglomeração gigantesca no local antecipadamente. Repentinamente, propagaram-se rumores em meio à multidão de que não haveria bebidas e presente suficiente. Diante dos rumores, a multidão ficou fora de controle. Começaram a se degladiar, pisoteando uns aos outros para adquirir bebidas e presentes de graça. Devido à falha de segurança no local, o caos deixou um saldo de 1.400 mortos e 9.000 feridos. Em 9 de agosto de 1889, Nicolau II perdeu seu irmão Jorge. Jorge tinha uma saúde debilitada. Sofria de tuberculose. O grão-duque passou seus últimos anos cuidando da sua saúde no vilarejo de Linkane, na Geórgia. Jorge morreu repentinamente aos 28 anos em Abastumane, estância climática do município de Adjane, uma pequena cidade da Geórgia. Ele havia saído para um passeio em sua motocicleta. Devido à demora, vendo que Jorge não voltava, seus funcionários enviaram grupos de busca, que mais tarde o encontraram sem vida na beira da estrada, nos braços de uma camponesa
que o havia encontrado desmaiado com a boca cheia de sangue, sufocando, lutando para respirar. A sua morte chocou brutalmente a sua família, deixando o czar arrasado, pois Jorge, além de ser seu irmão caçula, era seu parceiro e seu confidente. Após várias tentativas frustradas em ter um herdeiro, em 1904, o czar e a czarina finalmente conseguiram o tão esperado filho. O herdeiro ao trono, que deram o nome de Alexei, levou apenas alguns minutos para a celebração do nascimento de Tsarevich Alexei se tornar aterrorizante. A princípio, ele parecia bem, uma criança saudável, um bebê robusto. No entanto, quando chegou a hora de cortar o cordão umbilical do bebê, eles perceberam que algo não estava bem, que tinha uma coisa de errado. O corte do cordão umbilical de Alexei não parava de sangrar. Alessandra era portadora de hemofilia e não só isso, que ela havia passado para seu único filho, o herdeiro ao trono, a doença. Os Romanov ficaram tão atordoados com a doença de Alexei que eles decidiram manter a doença do Tsarevich em um segredo de Estado com o fim de apoiar a estabilidade e a paz no seu país. Em 8 de fevereiro de 1904, deu início à Guerra Russo-Japonesa. Os japoneses organizaram um ataque surpresa à frota naval russa. A guerra durou 18 meses com a vitória do Japão. A guerra foi desastrosa para a Rússia. Estima-se que morreram 120 mil pessoas no conflito. A vitória do Japão foi uma terrível derrota para o czar. A guerra ampliou as insatisfações com o seu governo. Além disso, a guerra agravou as situações econômicas e sociais da Rússia. A crise econômica refletiu diretamente na paz social, desencadeando uma série de manifestações pelo país. Em 22 de janeiro de 1905, a Rússia foi assolada por um desentendimento interno que explodiu em violência em São Petersburgo, no que ficaria conhecido como o dia do massacre do Domingo Sangrento. Um grupo de trabalhadores pacíficos e desarmados, liderados pelo padre radical chamado Gapon, marchou até o Palácio de Inverno do czar para fazer algumas reivindicações trabalhistas, quando foram alvejados pelas forças imperiais russas, matando e ferindo milhares de manifestantes desarmados. A população ficou indignada com o massacre. Em resposta, explodiram-se greves e tumultos por todo o país. Em 1914, a Rússia foi arrastada para a Primeira Guerra Mundial, a qual não estava preparada para um conflito de tal magnitude. Os súditos de Nicolau ficaram horrorizados com o número de baixas que o país sofreu. A Rússia teve o maior número de mortos na guerra. No final de 1916, a Rússia havia perdido 1.800.000 militares, cerca de 1.500.000 civis, com um adicional de mais de 2 milhões de soldados feitos prisioneiros e 1 milhão de desaparecidos. A guerra arruinou qualquer tipo de controle que Nicolau tinha sobre o país. Sem homens para cultivar, o sistema alimentar entrou em colapso. O sistema de transporte desmoronou. As pessoas começaram a se revoltar contra o império. A princípio, Nicolau se recusou a abdicar. Em 8 de março de 1917, manifestantes clamando por pão tomaram as ruas de Petrogrado. Apoiados por enormes multidões de trabalhadores industriais, junto aos soldados que estavam cansados da guerra e de derrotas devastadoras, descontentes da liderança ineficaz do czar. A guarnição do exército em Petrogrado juntou-se aos trabalhadores em greve, que exigiam reformas socialistas, forçando o czar Nicolau II a abdicar do seu trono em 15 de março de 1917. Após abdicar do trono, Nicolau e sua família foram colocados em prisão domiciliar. Nicolau pediu asilo político para o seu primo,
o rei Jorge V da Inglaterra. Ele traiu seu primo, rescindiu sua oferta de refúgio seguro na Inglaterra. A princípio, foram exilados para a Sibéria. Meses depois, em 1918, Nicolau e sua família foram transferidos para a casa de Tapiev, em Cataremburgo. Na noite de 16 para 17 de julho de 1918, Nicolau e sua família foram baleados e mortos por revolucionários bolcheviques liderados por Yakov Yurovsky, por ordem do Soviete Regional dos Urais a mando de Lenin. Após a execução, seus corpos foram queimados e seus restos mortais foram enterrados em valas para que nunca fossem encontrados e nem identificados. Em 1979, foram encontrados os restos mortais da família Romanov. A identidade dos restos mortais foram confirmadas após análises forenses e testes de DNA. Em 1998, após 80 anos, os restos mortais da família Romanov foram enterrados em um funeral de Estado na Catedral de Pedro e Paulo, em São Petersburgo. Em 2007, foram encontrados os restos mortais de Alexei e da princesa Anastácia, pondo um fim que a princesa Anastácia Romanov havia sobrevivido. Não se esqueçam de se inscreverem no meu canal, de apertar o sininho para receber as próximas notificações. Até o próximo vídeo!